dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de orar e nós estamos desenvolvendo esses 31 dias de oração. E o assunto de hoje é que a nossa vida seja instrumento de Deus para abençoar os nossos vizinhos. Que a nossa casa traga luz para as trevas que estão à nossa volta e que sejamos instrumentos de Deus para que o Evangelho de Jesus, através da nossa casa, alcance o coração dos nossos vizinhos. Nossa leitura bíblica está em Provérbios 11, de 4 a 7, que diz assim: De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, porém a justiça livra da morte. A justiça dos perfeitos endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados nas suas próprias cobiças. Morrendo o ímpio, perece a sua esperança, e a expectativa da iniquidade se perde. Poderíamos reduzir ou resumir todas as expressões dos versos de 4 a 7 como: existe gente vivendo na ilusão. E a palavra de Deus diz que de nada aproveitam as riquezas no dia da ira. Não é que a riqueza seja uma coisa ruim em si mesma, mas o problema é quando as pessoas colocam sua esperança na incerteza das riquezas. E infelizmente, o ter ocupou uma importância tão grande na nossa sociedade que o ser ficou em segundo plano. Quando, na verdade, o ser é muito mais importante do que o ter. E como possuir riqueza se tornou a coisa mais importante da nossa sociedade, e infelizmente o ter passou a ser um desejo, passou a ser uma necessidade para muitos cristãos, especialmente em função da teologia da prosperidade, o ter passou a ser a coisa mais importante na vida de muita gente. Mas a palavra de Deus, ela não muda em função das teologias que surgem. A palavra de Deus não muda em função da nova ordem. A palavra de Deus não muda em função dos desejos humanos. A palavra de Deus continua nos direcionando. E a Bíblia diz que as riquezas, elas não têm proveito nenhum no dia da ira. E é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Eu gosto sempre de lembrar que a questão não é necessariamente da gente ter ou não ter, mas se a gente é possuído pela riqueza que temos. Por exemplo, a palavra de Deus fala de Jó como sendo o homem mais rico de todos os do Oriente. A palavra de Deus ainda faz a descrição de suas riquezas. No entanto, a Bíblia diz que, a despeito das riquezas de Jó, ele não era possuído pelas suas riquezas. E o próprio Deus dá um testemunho a respeito dele, dizendo que ele era um homem reto, íntegro, que buscava a Deus e se desviava do mal. E quando ele perde todas as suas riquezas, ele permanece com a sua fé inabalável, porque ser para Jó era mais importante do que ter. E infelizmente as pessoas inverteram esta ordem. E no tempo em que estamos vivendo, ter se tornou mais importante do que ser. Mas a palavra de Deus continua insistindo conosco para nos ensinar
que de nada aproveitam as riquezas no dia da ira. Lá no último verso que lemos, a Bíblia diz que, morrendo o ímpio, perece a sua esperança. Quem estabelece a sua esperança apenas nas coisas deste mundo, chega um momento que a coisa se perde. E nós precisamos estar atentos para que a nossa vida não venha se perder diante das mais diferentes situações e a gente, de alguma maneira, se deixe levar pelas riquezas deste mundo. Por isso, nesta manhã, você precisa tomar uma decisão de, na presença de Deus e em oração, definir que o ser é mais importante do que o ter. Porque morrendo o ímpio, diz a palavra de Deus, a sua esperança perece. A sua expectativa se perde, mas a justiça dos retos o livra, diz a palavra de Deus. E é nessa confiança que devemos viver todos os dias. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra nos ensina a sabermos nos contentar com as circunstâncias que temos. E ajuda-nos, ó Deus, para não sermos envolvidos por esta ganância do ter a qualquer custo. Queremos te pedir, ó Deus, que vivamos em justiça, porque é a justiça que nos livra. Mas também queremos, neste momento, ó Deus, pedir que a nossa vida seja uma influência positiva para os nossos vizinhos. E que eles sejam capazes, ó Deus, de ver brilhar na nossa casa a luz de Jesus Cristo. E que esta luz do Evangelho possa influenciar a vida daqueles que vivem à nossa volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?